Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Hoje, para que você possa se situar nos vídeos, dia 31 de janeiro é o terceiro vídeo do dia. Você vê que no início do vídeo sempre tem a hashtag com o número do vídeo. Às vezes, se você não foi notificado pelo YouTube, volta aí no nosso canal em vídeos que você vai ver 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 vídeos todos os dias para você. Combinado? Bora lá, eu sei que você quer informação importante e a gente já chega trazendo essas informações para vocês. Olha só, essa matéria aqui é do jornal Metrópolis. O governo Lula começa retirando 18 indicações de Bolsonaro enviadas ao Congresso Nacional. Veja a importante ligação dessa matéria que eu trago com vocês com o tema do momento, que é a eleição de Rogério Marinho ou Rodrigo Pacheco no Senado Federal. O presidente Lula assinou um despacho e ele retirou nomes que Bolsonaro tinha nomeado. Esses nomes, ou indicado, ou melhor, esses nomes seriam para a Defensoria Pública da União, cargos em estatais, enfim. São nomes que precisam passar pela sabatina do Senado para, enfim, tomar posse. Vamos lembrar que o Bolsonaro, antes de encerrar o seu mandato, ele trouxe muitos, mas realmente muitos juízes. Ele deu uma mudança nos TRFs, trouxe uma leva grande de juízes, nomeou 2 juízes para o STJ, ou seja, Bolsonaro deixou ali alguns nomes já nomeados e prontos, já assumiram. Agora tinham nomes indicados. Esses nomes indicados que poderiam ser nomeados, 18 deles foram retirados pelo Lula. Uma coisa que era de se esperar, afinal, você tendo a presidência em mãos, você não aceitaria a nomeação de um presidente anterior. Faz parte, faz sentido, ainda mais num governo que gosta tanto de trocar cargos como o governo Lula. Mas vamos lá. O que é o ponto importante aqui dessa matéria que compensa a gente trazer para vocês? É isso aqui. Que esses nomes, o petista deve indicar novos nomes que precisam passar pela aprovação do Senado Federal. E aqui é o ponto de interesse, o ponto crucial aqui da eleição de Marinho e Pacheco. Lula já correu e tirou as indicações, porque se Marinho ganha, é lógico que ele vai indicar os nomes, vai acatar os nomes que foram definidos por Bolsonaro. Então, assim, mostra mais uma vez o quanto esse tema é importante. Deixa eu só mostrar isso aqui para vocês, é jogo rápido. O Boris Johnson, que é o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, ele fez uma acusação gravíssima. O que ele falou? Ele falou que o Vladimir Putin, presidente da Rússia, ameaçou o Reino Unido com mísseis. Mas essa matéria eu não vou comentar aqui com você, é lá no nosso canal de geopolítica, eu vou deixar o link aqui para você. Se você quiser saber por que o Putin ameaçou o Reino Unido, eu vou contar para você. Agora vamos falar de Bolsonaro, tá? Essa matéria aqui é do jornal A Trombeta. Michele Bolsonaro brilhou no jantar do PL com os senadores e deputados. Vamos lá. Eu vou conciliar essa matéria com essa outra matéria também do Trombeta. Bolsonaro participa virtualmente do jantar do PL e avisa que o projeto começado em 2019 é imorrível. Tá? É o jeito Bolsonaro de ser, o jeito de falar, né? O que eu quero que você entenda? Houve uma reunião do PL para o lançamento do Rogério Marinho, onde os candidatos, os senadores eleitos pelo PL participaram. E lá, Michele Bolsonaro participou. E durante esse evento, Michele Bolsonaro chegou a discursar, segundo o que é a informação do site aqui, e ela teve uma receptividade muito grande pelos senadores, ou seja, ela mostrou traquejo político no diálogo para concorrer ao cargo em 2026, conforme é o prelúdio, conforme anuncia aqui o Valdemar da Costa Neto. E durante esse evento, como Bolsonaro está nos Estados Unidos, inclusive já fez a solicitação para que o visto dele seja prorrogado agora como turista, Bolsonaro não pretende voltar ao Brasil. E como ele não está ao Brasil, ele, por uma videoconferência, que Michele ligou para ele, fez uma videoconferência, ele discursou aos senadores eleitos e disse que o projeto que começou em 2019, com a vitória de Bolsonaro, ele não vai acabar. E que Michele Bolsonaro vem para dar continuidade nesse projeto e fazer o Brasil crescer. Isso são palavras do Bolsonaro e Michele Bolsonaro. E isso alegra muito todos aqueles apoiadores do Bolsonaro que com certeza
querem o retorno de Bolsonaro e não estão satisfeitos com Lula, tá bom? Vamos lá, matéria do CNN para vocês agora. Ainda falando sobre Rogério Marinho e Pacheco. O Rogério Marinho disse em uma entrevista da CNN, e olha só, a CNN está dando muita visibilidade a essa pauta. O interessante é que vocês comecem a perceber que agora os meios de comunicação que outrora atacavam Bolsonaro, eles estão percebendo que Lula tem endereço certo, ou seja, estão muito chateados porque a Globo está tendo privilégios muito grandes em relação ao governo Lula e vem mudando de roteiro. A CNN, que vem passando por dificuldades, inclusive financeiras, ela muda o tom e agora ela já começa com um tom de mais afago à direita e com maiores críticas à esquerda e ao Lula. Crítica inversa ao que se faz da Jovem Pan. Muitas pessoas dizem hoje que a Jovem Pan se inverteu para não falir. Ou seja, a Jovem Pan, que era de total direita, né, era da direita, hoje ela começa a se inverter e trazendo mais pautas da esquerda. Ou seja, a inversão aqui, uma para sobreviver, porque já não está conseguindo mais suprir e enfrentar o sistema do governo, outra para sobreviver porque o interesse do público já não estava grande. Então, a CNN vem trazendo mais essas pautas e eu achei interessante, inclusive essa análise que foi feita por um analista político aqui. O Rogério Marinho disse à CNN que dialogará com o STF e não será intransigente com o governo, caso seja eleito no Senado, e com o governo, caso seja eleito no Senado. A gente percebe a seguinte situação. Agora é a hora de pedir os votos. Então é lógico que dentro de um ponto central, até de apaziguar os ânimos, de colocar as coisas nos eixos e fazer o Brasil ir para frente, andar para trás e não ser um mero caranguejo, a palavra de Rogério Marinho está certa. Embora alguns radicais queiram que ele chegue batendo na mesa e gritando, eu vou acabar com o Supremo, não é isso. Esse não é o caminho, nunca foi e nem deverá ser, tá? Então, um diálogo, mas é lógico, com pulso firme. E não só assumindo um papel de coadjuvante, um papel de menino fraco da história. Ou seja, com o Marinho vai ter diálogo, mas também vai ter um assunto um tanto quanto mais duro naquilo que for inconveniente ou errado para o Brasil e para o próprio Senado, tá? Então, é importante a CNN ter trago essa matéria aqui. E ainda sobre esse ponto aqui, da reeleição, tem um certo famoso aqui que está deixando os seus eleitores chateados e muito. Vamos lembrar que o Romário, ele foi eleito pelo PL, tá? E trouxe a bandeira Bolsonaro para se reeleger. Entretanto, o Romário se nega a revelar seu voto para a presidência do Senado. Ele falou, meu voto é secreto, está dentro do regimento da casa, disse o senador. Está tendo uma mobilização nas redes sociais, onde o foco é buscar os votos dos senadores para Rogério Marinho, para retirar um pouco o status quo. Ou seja, se Pacheco é eleito, a gente sabe que o status quo, ou seja, a situação do governo vai se manter. Não se abre, talvez até a própria CPI não vai acontecer. Ou seja, há um tom muito pacífico e muito alinhado a Lula em relação a Pacheco. E não é o que vários brasileiros querem. Então eles estão cobrando os seus parlamentares. E o Romário, tá, o baixinho, como é conhecido, né? E essa foto aqui é emblemática que o Pleno News traz, dá a entender quem seria o voto do Romário, tá? Então tem muita gente que está chateado em virtude disso. Agora, vou trazer para vocês uma fala do Sanderson, tá? E eu corroboro com o entendimento dele. O governo, ele continua investindo ainda mais na criação da Guarda Nacional. E eu, como jurista, eu trouxe os meus posicionamentos. Um deles é que a Guarda Nacional ela poderia deixar de ser simplesmente ostensiva, ou seja, de proteção aos ataques e passar a ser opressiva, né? Opressora, ou seja, perseguir as pessoas. Mas o Sanderson, ele é deputado federal e ele é delegado da Polícia Federal e ele é da área da segurança pública. Ele traz críticas aqui também a essa questão de se montar, de se criar
uma guarda, tá? E eu queria que você assistisse comigo aqui esse vídeo do Sanderson. Bora lá. Olá, amigos, aqui deputado federal Sanderson, hoje, dia 30 de janeiro, quando completamos os primeiros 30 dias do desgoverno Lula, quando assistimos aí uma série de propostas e proposições estapafúrdias, absurdas. Uma delas agora, que estamos acompanhando, é a vontade de criar-se a Guarda Nacional, uma guarda pretoriana, aos modos da guarda criada lá na Venezuela, chamada Guarda Bolivariana, uma guarda que serve ao governo socialista de Nicolás Maduro, e querem trazer esse modelo para cá. Nós não permitiremos jamais, porque isso é um absurdo. Já temos forças estabelecidas na Constituição, forças policiais como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Civil, que cumprem suas missões constitucionais, cada um dentro do seu mistério, e por isso achamos absurda a tentativa de criar uma Guarda Nacional ideológica, socialista, comunista, com o objetivo de perpetuar o governo petista socialista no Brasil. Algo inadmissível. Hoje reunimos com um grupo grande de deputados federais da Comissão de Segurança Pública, da Frente Parlamentar de Segurança Pública, algo em torno de 50 deputados federais, que já dissemos que não aceitaremos mais esse absurdo de Lula, Flávio Dino, que agora é a chamada criação da Guarda Nacional. Contem conosco aqui em Brasília, estamos firmes e fortes trabalhando para todos os dias proteger a sociedade brasileira. Um abraço. Então é isso, pessoal. Corroboro com o posicionamento do Sanderson. A Celina Leão, que é a governadora do Distrito Federal interina, porque o Ibanez Rocha está afastado, deixou bem claro que essa ideia não deve corroborar, ela não deve ser levada adiante. Lógico, ela utilizou questões econômicas, mas também a Celina Leão sempre foi mais conservadora e ela fala também com questões ideológicas. E é lógico, quem é que quer uma guarda ligada e alinhada ao governo para que possa fazer justamente ações de repressão? Isso não se justifica num Estado democrático de direito, tá? Exemplo disso, eu trago aqui para vocês. Os protestos no Peru estão paralisando mineradoras e bloqueando as exportações, tá? Deixar claro para vocês, os protestos são de esquerdistas. Os protestos querem derrubar a presidente, que também é de esquerda, a Dina Boluarte. O presidente Pedro Castillo tentou dar o golpe de Estado lá no Peru e simplesmente caiu, porque o exército era forte no Peru e assim como também a defesa da democracia se operou pelo Congresso Nacional, que era forte, que não deixou que um ditador com mentalidade ditatorial quis tomar a arma da população, por toque de recolher, dentre outras, tomasse o poder. E hoje, os correligionários da esquerda estão querendo a volta de Castilho e derrubar a Dina Boluarte. E lá, a guarda e o exército são independentes, não são ligados e ideologicamente alinhados ao Pedro Castillo. Isso mostra o porquê está tendo o confronto e está tendo aqui uma resistência da polícia lá do Peru. Então, a gente não quer que aconteça o que está acontecendo no Peru aqui no Brasil, tá? Vamos lá. Um ponto aqui importante aqui para vocês aqui, uma matéria do jornal Metrópolis, um jornalista de fora, né, fez um questionamento a Lula, perguntando para Lula se ele não se arrepende da fala dele que igualava a responsabilidade de Zelensky, tá, ao Putin, ou seja, se ele não se sentia arrependido de dizer que a culpa também é da Ucrânia. Lula deu uma resposta mais evasiva e sem noção do que todas. Ele falou que quando dois quer, um não quer, dois não briga. Não é assim que funciona, meu amigo. Quando alguém vem com armas e invade a sua soberania, você entregaria de mão beijada e diria que quando um não quer, dois não brigam? Então, assim, não há o que se falar. A Ucrânia foi violada por ataques violentos, tá? E ela respondeu. Então, eu, na minha visão, tá, de comentarista político aqui, eu acho totalmente errôneo e equivocado essa resposta do Lula. Para o vídeo não ficar comprido demais para você, vamos encerrar aqui, ó. Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas falou que
dialogar com Lula não significa de forma alguma alinhamento político. Pelo contrário, é mostrar para ele que o Brasil tem jeito e talvez até ser um norte, mostrando que a iniciativa privada pode ser responsável por trazer empregos, por fazer geração de valor e fazer o país evoluir. Se seguir o exemplo de São Paulo, o restante do Brasil pode ter uma evolução. E de Minas também, que vem batendo um bolão, né? Então o Tarcísio falou que alinhar com o Lula é alinhamento para crescimento e não um alinhamento político. E deixou bem claro isso. Mas ele também veio aqui, matéria Terra Brasil Notícias, falou que ele não tem vergonha nenhuma de ter vindo pelo bolsonarismo e de ser do bolsonarismo. Embora ele já tenha falado logo no início que ele não é o bolsonarista raiz, aquele que tem idolatria pelo Bolsonaro. Então, foi até mal interpretado na época, mas ele falou agora que ele tem orgulho de ter vindo do bolsonarismo e que vai continuar e que o Bolsonaro sempre conversa com ele e que ainda é um mentor para o Tarcísio nas pautas econômicas. E é interessante, só esse ponto aqui para a gente falar, ó, não tenho vergonha nenhuma de ser do bolsonarismo, pelo que esse governo passou. Começou o governo, veio uma crise brutal na Argentina, interferiu as importações brasileiras. Depois tivemos o desastre de Brumadinho. Depois, a crise da Covid, o que foi a maior crise que a nossa geração já enfrentou, disse Tarcísio. Então, Tarcísio disse que o Bolsonaro é o seu padrinho político e vai continuar sendo o seu padrinho político e que sempre está em diálogo com o Tarcísio. E aqui no programa do Pânico na TV, Tarcísio bateu um bolão, falou sobre investimentos, infraestrutura e como isso pode ser utilizado para aumentar, criar geração de empregos e valorizar o governo, trazendo investimentos para 2023. E da mesma forma, tem também uma fala de Romeu Zema, tá, que ele postou nas suas redes sociais, que ele falou no encontro com os governadores, que o momento agora é de fazer o Brasil crescer, parar da área ideológica e agora é correr atrás para buscar investimentos. Romeu Zema, que vem fazendo um trabalho, pegou um estado do governo PT no vermelho, deixou as contas no azul, vem trazendo o crescimento econômico do estado, e a intenção de Zema, o projeto de Zema, é que seja a segunda economia do país até o término do seu mandato. Lembrando que hoje a maior economia é São Paulo, a segunda Rio de Janeiro e a terceira é Minas Gerais. E Minas Gerais já vem trazendo os indicadores econômicos próximos ao Rio de Janeiro e que possivelmente ele conseguirá superar sendo a segunda economia do país. O Romeu Zema traz essa pauta aí, tá bom? Espero que você tenha gostado. Ficou longo, mas a gente abordou temas importantes aqui para vocês, tá? Desde já eu te agradeço. Obrigado por tudo e a gente continua trazendo conteúdo para vocês. Um grande abraço e até a próxima.